ver aqui no meu relógio aqui. É 4h16, né? Então tenho quanto tempo aqui? Tenho 4h16. 4h16, estou calculando aqui. Para mim, dividir a merenda aqui, o barão está aqui em cima, entendeu? Ele vai pregar metade, eu vou pregar metade. É 4h35 você passa para mim. Não, não, não. Eu vou dividir a merenda contigo, você passar a merenda pro pessoal. Agora vem ferramenta parada em ferrugem. Glórias a Deus. Tem que estar com a ferramenta afiada. Glórias a Deus. Quem tem medo da verdade é porque nunca viveu ela. Glórias a Deus. O negócio da pessoa correr da verdade, então vivendo muito um tempo de mentira. Glórias a Deus. Um tempo em que as pessoas que se dizem ser pregadores ou pregadoras da palavra de Deus, em vez de falar a verdade, fica distorcendo. A verdade hoje virou aquilo. O que a verdade hoje virou? Se o meu amigo estiver aqui, eu não vou falar. Se a minha amiga estiver aqui, eu não vou falar. Se o meu vizinho então aparecer aqui, eu não posso falar. Glórias a Deus. E eu tenho algo comigo que eu faço assim. Se eu ver pessoas que querem chegar da minha entrando, eu falo assim: Deus, apaga da minha mente que está ali para me entregar o teu mão. Glórias a Deus. 15 minutinhos de alegria, tá bom? Dá para entregar tudo que Deus te pode estar aí. É paz, isso aqui é paz, pelo amor de Deus, irmão. Eu estava triste em casa. Para você ver o que é uma rede social. Se alguém falar de rede social, igual já comigo aqui, quase deu um arranha-céus aqui, para falar você tem que entender. Porque rede social como é que é o nome da palavra? A palavra técnica é produção e marketing, telemarketing. Pesquisa sobre isso, produção e marketing, você vê. É área profissional, não é área comum, tá certo? Que algumas pessoas usam essa área indevidamente. Mas eu não vou ficar olhando para quem está andando devidamente. Eu vou olhar para quem está andando certo, para quem está andando correto, para quem está andando na posição. Eu quero mais saber quem está andando errado, irmão. Eu sou cadastrado em mais de 10 redes sociais. Pega aí para vocês verem, o mesmo nome, Gelson Bezerra Oficial. Ó, eu estou no Face, no Instagram, no Twitter, estou no Pai, estou no TikTok, ao vivo aqui, irmão. Estou para quase 4.000 pessoas aqui ao vivo me assistindo. Estou no Pai, estou no TikTok, estou no LinkedIn, estou no COS TV, estou no Esporte e tem mais os outros nomes lá em inglês que eu estou. Estou dando prejuízo ao diabo. Aqui não dá porque eu preciso de muitas câmeras. Mas em casa, às vezes, eu estou ao vivo com 5 a 4 câmeras. Pega a minha, da Rafaela, zoom, joga ao vivo. No Pai do TikTok eu ainda sou mais esculhambado, onde eu tenho mais gente. Eu tenho mais de 10 mil seguidores, pode pesquisar lá. Eu tenho mais de 10 mil seguidores no Pai, no TikTok, 5 mil. E no meio dos seguidores tem os perseguidores. Me xingam, mandam para tudo quanto é lugar, me chamam de pastor falso. Eu mando nem para eles, eu mando até beijinho para eles, ó. Ó, meus perseguidores. Eu desejo a vocês em dobro que vocês desejam para mim. É rapidinho sai da sintonia. Rapidinho sai. Então nós não temos que ter medo, irmão. Essa é a última oportunidade para a evangelização. Última. Não vai ter mais. Porque primeiro veio a televisão. Quando os crentes entenderam o significado da televisão, a igreja Deus amor é que mais mete o pau na TV. Falava que a televisão era coisa do diabo. E o crente que tinha uma televisão em casa estava com Satanás dentro de casa. A imagem da besta que fala. Quem é da época de 20 anos atrás sabe muito bem, que ouviu muito bem isso. Hoje a igreja de Deus é morta, todo dia Deus é morta, irmão. Quer dizer, colocaram Satanás dentro de casa. A imagem da besta que fala. Eles entenderam que aquilo ali é uma ferramenta de evangelização. Eu
pessoas num momento desse não têm força para caminhar para cá e estão ouvindo aqui a gente, as redes sociais, as mídias sociais. Deus pode usar você. Deus pode usar o seu filho. Deus pode usar a sua filha. A minha mãe é analfabeta. Ela não tem estudo. Ela não sabia mexer com rede social e mídia social. E ela é da igreja Deus e Amor. E ela aprendeu que lá tudo era do diabo. Aí eu cheguei e conversei com ela. Bote isso na sua cabeça. Você já está velhinha, o cabelo branco, quase com o pé na cova. Abre um canal na rede social, começa a pregá-la também. E ela só ficava reclamando, irmão, que não tinha oportunidade direito na igreja. Glórias a Deus. Olha um milagre como aconteceu. Aí ela começou a cantar lá, estragando o louvor de um montão de cantor, tentando cantar. Os cantores já tudo revoltados com ela. Glórias a Deus, ela cantando, trazendo uma palavra. Irmão, vocês podem conferir lá. O nome dela é Maria José Oficial. Ela começou lá com pouquinha gente. Ela dobrou o número de seguidores. Eu achei aquilo incrível. E ela não falta estudo. Ela já está velhinha. Ela já está velhinha. Então, numa hora dessa, num momento dessa, não tem culto na igreja dela, ela está dentro de casa, pregando, dando testemunho, e pessoas se salvando. E às vezes ela encontra um ou outro no meio da rua. Mas eu conheço você. Você é lá da rede social. Eu se converti através de você. Eu me fortaleci através de você. E agora eu estou caminhando para a igreja. Glórias a Deus. Então, irmão, tenha isso como campo de evangelização. Não podemos olhar só o lado negativo, mas o lado positivo que aquilo ali traz. Glórias a Deus. Eu estou na rede social, irmão. Eu não estou lá para ser famoso. Eu não estou lá para aparecer. Eu não estou lá para se mostrar. Eu sempre olhei aquele como campo de evangelização. Enquanto filhos e filhas de muita gente estão se perdendo, estão lá torcendo para time de futebol, estão lá se perdendo nas novelas, estão lá se perdendo com mais amizade que vem com mais conversações. Eu mesmo ali, nos meus ambientes, quando eu passo, vem um querer colocar conversa piada de contaminação. Eu vou lá e repreendo em nome de Jesus. Eu falo, isso não é de Deus, isso não é para o servo do Senhor. Glórias a Deus. Então, faça a sua parte diante de Deus e deixa o restante, Deus vai fazer a obra. 15 minutinhos de alegria, meu amigo. Estava cantando direitinho, 15 minutos de alegria. Vamos lá? Fala aí, deixa Deus te usar nesse momento. Vamos ouvir o presbítero Vance, da oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Saúde, amada igreja, cá santa e gloriosa, a paz do Senhor. Jesus, ele se encontra, aleluia, Jesus, ele se encontra neste lugar. Ele está passando de um lado para o outro, decretando a minha, a tua vitória. Aleluia. Jesus, ele está aqui, aleluia, abre tua Bíblia lá em Isaías 59, versículo 1, Isaías 59, versículo 1, aleluia. Eita glória. Xarabão Turabassai. Quando pode adorar o nome dele? Quando pode exaltar o nome dele? Aleluia. Isaías 59, versículo 1, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar, nem ter ouvido agravado, que não possa ouvir. A igreja possa aceitar em nome de Jesus. Aleluia, Deus, ele fala o meu e teu coração. Alabandarábia. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar, nem ter ouvido agravado, que não possa ouvir. Deus, ele está escutando a minha e a tua oração hoje. Alabandarábia. Deus, ele está escutando a oração de crente. Deus está escutando a oração de pessoa que está clamando, que está buscando. Ravasábia. Continua clamando que a vitória é sua. Continua clamando que a vitória é sua. Aleluia, aleluia. 2 Crônicas 7:14.
brilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os teus pecados e estarei na tua terra. Agora estarão abertos meus olhos, estarão atentos meus ouvidos à oração neste lugar. Agora escolhi esta casa para o meu nome estar nela perpetuamente. Aleluia. Deus escolheu e você foi para orar um pelos outros lá. Deus escolheu e você não foi para ficar falando mal do teu irmão, que o teu irmão tiver caído, ajuda ele em oração. Que tua irmã tiver caído, ajuda ela em oração. Não é para tu criticar ela, não. É para tu orar por ela. É para tu orar por ele. É para tu ajudar ela em oração. Chorar, passar, bandarai. Eu estou sentindo a presença do varão passeando neste lugar. Tu pode sentir aí, filha. Tu pode sentir aí, filho. Quando tu usa a mídia social, aleluia, a internet, aleluia, só para falar besteira. Nós estamos usando para pegar a palavra de Deus, para falar do amor de Deus. Tem pessoa lá do outro lado precisando de ouvir uma palavra amiga da minha e da tua boca. Aleluia. Aleluia, não fazia não, aleluia, mas quando eu tomei gosto, aleluia, quando eu comecei a pregar, aleluia, quando eu comecei a pregar, aleluia, na mídia social, Deus começou a me usar naquele lugar. Chorava, sai, aleluia, ainda há profeta em Israel, filha, ainda há profeta que fala a verdade, ainda há profeta que fala a verdade, que prega a verdade. Chorava, sarabando. Tu pode adorar, quanto pode adorar aí? Quanto pode adorar, quanto pode adorar, então adora ele. Adora ele, tu pode adorar, filha. Tu pode adorar nesta noite, nesta tarde. Hoje a tarde da vida, tua vitória é hoje. Família é projeto de Deus. Tu tem orado pela tua família. Tu tem orado pelo teu filho. Tu tem orado pela tua família. Chorava, sai. Continua orando que a vitória é certa. Deus está escutando a oração do menino. Deus está escutando a oração do menino. Ele está escutando a oração de pessoa. Ei. Ele está escutando a tua oração. Sarai, mãe de joelho e filho de pé. Tem mãe que está orando pelo teu filho. Tem mãe que está orando pela tua filha. Chorabandorava, sai. Eita. Aleluia, Jesus está aqui. Jesus está aqui, aleluia, pelejando pela minha vida e a tua vida, aleluia. Aleluia, foi somente até que eu passar, o pastor Gelson puxa minha orelha. Aleluia, eita, glória. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Amós. Glória a Deus. Eu estou metralhadora aqui comigo. Tira essa metralhadora, você não pode me atingir aqui no altar. Glória a Deus. Acabar ficando ferido. Abra sua Bíblia no livro de Amós. Glória a Deus, capítulo 7.
Glórias a Jesus. Amós, capítulo 7, versículo 10. Glórias a Deus. Aleluia. Ao versículo 17. Amós, capítulo 7, do versículo 10 a 17. Eu vou contar para vocês a história de um homem que foi consagrado no meio do mato. Quem consagrou ele? O próprio Deus. Você imagine Deus fazer um negócio desse? O próprio Deus consagrar o homem no meio do mato. Meu Deus do céu, só Deus mesmo para fazer isso. Isso está na Bíblia, irmão. Amós, capítulo 7, versículo 10 ao 17. Vamos achar? Livro de Amós, Antigo Testamento. Amós, capítulo 7, versículo 10 ao 17. Irmãos, já acharam? Levante a mão quem não achou, vou esperar. Glórias a Deus. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo, que os irmãos entenderam quão bom é o grande amor de Deus para com nós. Amós, capítulo 7, versículo 10 ao 17. Vou terminar no horário certinho, não pode deixar que eu não vou passar não. Antes de meia-noite eu termino aqui, eu prometo para os irmãos. Glórias a Deus. Não vai sobrar nem um pujão aqui hoje. Glórias a Deus. Amós, capítulo 7, Antigo Testamento. Glórias a Deus. Vão achar? Amós, capítulo 7, versículo 10 ao 17. E diz assim a palavra do Senhor. E então, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, e no meio da casa de Israel a terra não poderá sofrer todas as tuas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: vai-te ao vidente, corre para a terra de Judá, e ali come pão, e ali profetiza, mas em Betel, daqui por diante, não profetizará mais, porque é o santuário do rei e é a casa do reino. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, e nem falarás contra a casa de Esaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, os teus filhos e as tuas filhas cairão à espada, e a terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Vamos repetir o versículo 14, todo mundo junto, dizendo assim, versículo 14, respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoro. mais alto para ouvir lá em cima e ouvir lá embaixo. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoro. agora uma voz que profeta está repetindo. Eu não era profeta, nem filho de profeta. Aqui, manda o microfone aqui. Eu não era profeta e nem filho de profeta. Eu não era profeta e nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoro. Irmãos, para entender Aleluia. todos esses versículos que eu acabei de falar, você precisa ler o livro de Amós todo. Ele é pequenininho, é só 14. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Deixa eu ver aqui para eu passar por você. São 9 capítulos só. Dá para entender rapidinho. Qual é o enredo da história de Amós? Ele estava no campo, vivendo a vida dele, cuidando da fazenda, cuidando da família, cuidando da boiada, cuidando da agricultura, de vez. E quando tinha a oportunidade, ele ia ao templo
Glórias a Deus. Então vamos ver a sua vida. Quando de repente Deus apareceu para ele. Para você entender a aparição de Deus a Amós, você precisa ler o livro todo, desde o primeiro capítulo até o último, lendo os versículos e fazendo assim algumas anotações, igual eu fiz aqui na minha Bíblia, ela está toda rabiscada no livro de Amós. Aí o primeiro versículo, ele diz assim, olha só, irmão, antes de eu entrar na profundidade, estava desviado o sacerdote que fica no altar, estava desviado os auxiliares do sacerdote, estava desviado o povo, estava desviado o rei, estava desviado todo aquele povinho ali de Israel, ninguém mais estava tendo discernimento. Aí Deus viu um homem temente ao nome dele, e é isso que faz a diferença, glórias a Deus, um homem temente ao nome dele, vivendo a sua agricultura, imagine no campo, vai boiada, achar que o boi, vai que isso, amor, chicotada, vai boiada, vai que isso, amor, tanto chicotada dele, aí tá ele cultivando a terra, opa, cipolo, maçã, banana, melão, aí ele cultivando, aí passa as ovelhinhas, passa as capetinhas, com certeza ele tinha só boi, tinha umas coisas lá na fazenda dele, mas ele falou muito bem da boiada, então ele estava muito chicotado na boiada, e a boiada aí, vai que isso, mano, então ele cuidando ali, temendo a Deus, e imagina ele glorificando o Senhor, bom, que maravilha, a minha fazenda está crescendo, a boiada está multiplicando, Cipolo está se multiplicando, toda a minha fazenda está muito bom, Senhor, eu vou levar esse ano mais uma oferta a Ti, e está ele falando com Deus, quando de repente, porque assim, quando de repente vem aquela voz suave, mansa e poderosa, Amós. O boi falou? Imagina o boi olhando para ele. Se como falou, a natureza, as capitinhas falou, os pássaros falaram, a foi o papagaio que falou. Imagine ele procurando da vida, onde que vem essa voz? E a voz vem de novo, Amós. E ele olha, ele entendeu que era o Senhor. E o que ele diz? Fala, Senhor, que teu servo ouve. E tão somente Deus vem e fala com Amós, dizendo assim: eu preciso de ti, meu filho, que tu profetize no meio do meu povo, porque está desviado desde o altar até a portaria. Eles não pregam mais a verdade, não ouvem mais a verdade, não querem mais a verdade. Cada um está vivendo como queria. Irmãos, irmãs, os avisos de Deus veio através de seus profetas. E eu encontro um aqui na Bíblia, um homem que não estava entre a linhagem dos profetas, um homem que não tinha sido assim aprendido aqueles ensinamentos dentro do templo, porque a linhagem dos profetas ficava dentro do templo, era de manhã, de tarde, de noite, a linhagem sacerdotal estava dentro do templo, de manhã, de tarde, de noite, mas encontramos um homem que não tinha linhagem de profeta, não tinha linhagem sacerdotal, e Deus o vocacionou para pregar o Evangelho. Aleluia. Meu Deus, aí Amós é vocacionado por Deus, mas Senhor, imagine ele, eu não sou profeta, não sou filho de profeta, não tenho descendência nenhuma de profeta, Senhor, como que será isso? Aí Deus fala com Amós, ajoelha aí que eu vou te consagrar. Mas não tem sacerdote para me consagrar, não. Ajoelha aí, Amós, confia. Abre não somente a tua boca que eu encherei. Aí Amós se ajoelha. Glórias a Deus. E recebe a consagração de Deus. E quando ele se levanta, ele já não é mais aquele simples fazendeiro que cuidava da boiada. Ele já não é mais aquele simples fazendeiro que cuidava da
aconteceu no período na época, e Israel será levado cativo para fora de sua terra. Como que aconteceu que Israel foi levado cativo para fora de sua terra? Aí você tem que ver a história que aconteceu. Deus tocou em Nabucodonosor, fez Nabucodonosor cercar Israel, e por um período de tempo Israel ficou cercada pelo reinado de Nabucodonosor, até eles perecerem. Mas essa história já é outra, glórias a Deus. Depois eu chego lá numa próxima mensagem. Aí o versículo 12 diz assim: depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali profetizará. Aí vem o versículo 13: mas em Betel por diante não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. Quer dizer, o santuário do rei. Pesquise depois o que o rei Jeroboão ele adorava. Ele adorava a Baal e aos deuses do Egito. Não era o nosso Deus que ele adorava. E por causa do rei, o povo se dividiu. O povo começou a adorar outros deuses também. Aí vamos continuando. Versículo 14. Aí vem Amós e diz assim: e respondeu Amós e disse a Amazias, esse que é o testemunho: eu não era profeta e nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoro. Aí o testemunho mais forte vem aqui, versículo 15: mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Não era povo de Jeroboão, não era povo do sacerdote, não era povo do levita, mas era o povo de Deus que estava corrompido, porque não tinha mais sacerdote para ensinar. Aleluia! Glória a Deus! Glórias a Deus. Meus Glória irmãos, às vezes tem Aleluia! muita coisa que dá vontade de falar, mas eu seguro. Glória a Deus! Às vezes tem muita coisa que dá vontade de revelar, mas eu também seguro. Eu só estou Aleluia! falando com Deus, Deus. O Senhor me mandou para cá, eu estou aqui. Agora vai você a tua parte, que eu estou fazendo a minha. Glória a Eu estou Deus! pregando, eu estou anunciando, eu estou mostrando, eu estou revelando, eu estou colocando no caminho, de acordo com a luz da Bíblia. Glórias a Deus. Aleluia! Existem Glória a muitas Deus! coisas que para você compreender, você precisa ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Evangelho eterno. Quando Jeroboão ele percebe que realmente agora Deus enviou um profeta para pregar o juízo, ele tão somente dá uma carta ao sacerdote, e naquela carta tem um selo real, e diz para aquele profeta: ele não pode mais pregar. Imagina os sacerdotes, irmão. Aleluia! Glória a Deus! Imagine na reunião sacerdotal. Ó, tem um homem aí que se diz profeta, está pregando, é fazendeiro, e está aqui, ó, falando a verdade para o povo. Uma parte já entendeu, a outra parte está quase entendendo. Nós temos que parar esse homem, temos que apagar ele quanto é tempo. Aí imagine os outros sacerdotes: mas Amazias, como parar esse homem? Aí Amazias diz assim: se nós não pararmos ele, o povo vai entender a verdade e vai acabar a nossa mamata. O povo vai ver que nós estamos mentindo. O povo vai ver que nós estamos ensinando mentira, erro, e que nunca ensinamos a verdade. Aleluia! Irmãos, eu estou no Evangelho há mais de 20 anos. Glórias a Deus. Eu só fiz o seminário porque Deus me impulsionou a fazer. Foi nesse monte aqui, ó, no monte do Antares, eu fazendo uma campanha, glórias a Deus, de jejum e oração nesse monte, que Deus trouxe uma pessoa de Minas Gerais. E nesse monte, eu no 10º dia da campanha, em jejum e oração no monte, essa pessoa veio até mim e falou assim: olha, homem, Deus está mandando eu te dizer, para você fazer um seminário e se formar, e ó, e que é? Mas por que? Eu não gosto de seminário, eu detestava seminário, porque eu via que
você não gosta. Faz e fica quieto. E espera que no tempo certo você vai apresentar de documentação. Porque vai chegar um período em que vão te perseguir. E vão te perseguir de uma tal maneira que vão te arrancar dos altares e vão te colocar no banco com a desculpa que você não tem no seminário. E isso aconteceu, presbítero Ivanes. Começaram a me perseguir, começaram a inventar, começaram a caluniar, e depois, no final, eles falaram assim: só tem um jeito de parar ele. Vamos botar pressão em cima dele, que ele está proibido de pregar, porque ele não tem um seminário. Aí fizeram aquela reunião, me chamaram para a reunião, nós oramos e falou: ô irmão Gelson, a partir de hoje você está proibido de pregar. Eu falei: por quê? Porque você precisa fazer um seminário. Do jeito que você prega igual um louco, desequilibrado. Você não sabe nem ter a interpretação da hermenêutica, estou bonitinho falando. A interpretação da hermenêutica, a homilética, a pedagogia, e vai falar todas aquelas coisinhas, aquelas palhaçadinhas. Eu falei: o problema é o seminário. Vocês vão me tirar do altar por causa do seminário. E eu pensei que era por causa de pecado. Mas te tirar do altar porque você quer vir para cá, fechar com a gente, somar, fazer as graças aumentar. Quer te tirar do altar porque você não tem estudo. Quer tirar do altar porque você pega simples, porque você é analfabeto. Isso não existe, porque a Bíblia diz que os 12 discípulos, eles eram indoutos, eram poucos ali que tinham estudo. A maioria não tinha estudo e pregava o evangelho com autoridade e poder. Glória a Deus. E isso aconteceu na minha vida. E eu lembrei da campanha que eu fazia no monte. Eu falei: se o problema é o seminário, toma aqui a documentação. É a documentação do seminário de Brasília, a documentação da extensão de Madureira, a documentação de todos os cursos que eu fiz por esses estados, nesse país, e que o Senhor mandou me calar. Aleluia! Glória a Deus! Aí todos eles ficaram envergonhados. Aí já não tinha mais seminário, aí já não tinha mais diploma, aí já não tinha mais. Aí começaram a inventar que eu não sabia falar, que eu não sabia se expressar e que tinha muita gente reclamando daquilo que eu pregava. Aí eu perguntava assim: vamos fazer o seguinte, vamos ver quem é muita gente que está reclamando. E não tinha ninguém, irmão. Aí sabe o que eu descobri? Eu vou revelar para os irmãos. É que aqueles que mais reclamavam daquilo que eu pregava, a maioria estava tudo em pecado. Aleluia! Glória a Deus! E o que eu falava se esbarrava no pecado deles. Mas não era a minha intenção, irmão. Eu não sabia da vida de ninguém. Uma coisa que eu não gosto, irmão, é ficar sabendo da vida de ninguém, irmão. Glória a Porque Deus! eu gosto de pregar por revelação. Eu nunca fiquei sabendo da vida deles, o que eles andavam, o que eles aprontavam. Eu não queria saber o que eles estavam fazendo. Eu só queria a liberdade para pregar, para anunciar, para interpretar, para ensinar esse povo aqui que não é meu. Esse povo é de Deus. Hoje eu estou aqui, amanhã Deus pode colocar um outro. Aleluia! Aí aqui está nós. Mas também, irmão, aí, Aleluia! falar uma coisa. O sacerdote caiu feio. Caiu feio, quer ver? Aqui, ó. Mas o Senhor me tirou da voz do cara. Versículo 16. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu diz, olha o que Deus falou para o sacerdote. Tu dizes: não profetizarás contra Israel e nem falarás contra a casa de Isaac. Aí vem a profecia, a sentença sobre o sacerdote aqui, ó. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: a tua mulher se prostituirá na cidade, os teus filhos cairão à espada, e a terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Aleluia! Glória a Deus! Aqui, irmão, a Glorificado profecia. seja o nome de Jesus. Aleluia! Aí o que aconteceu? Tudo isso veio a descendência de Deus. Por isso que a cada dia, irmão, devemos fazer a nossa parte. Devemos saber e analisar e pesquisar, principalmente, se realmente a pessoa está falando a verdade
modismo. E não vou nem me aprofundar aqui, irmão. Não sabe o que é, vou nem me aprofundar. Não aceite para não acarretar a salvação da tua alma. Porque hoje está um modismo. Um fez, deu certo, o outro fez, deu certo. Todo mundo está fazendo também, irmão. E com Deus não é assim, não. A Bíblia é bem clara. Se não for conforme está escrito, nunca herdareis o reino dos céus. A Bíblia diz que quando Deus tirou o povo do Egito, Ele tirou, salvou os que creram, mas os que não creram morreram no deserto. Aleluia. Não, porque ele é meu amigo, ele é minha amiga. Não, que isso, não pode falar a verdade, ó. Não dá para esse pregador, não, ele é bem maluco, hein? Não dá para esse pregador, porque ele é bem doido. Ele vai começar a falar besteira aí, o meu amiguinho, a minha amiguinha, ele vai ser o que quer dizer, falar a verdade do evangelho agora é besteira, irmão. Revelar o que Deus está dando agora é besteira. Tome muito cuidado quando você ouvir isso, porque isso é espírito de Satanás. O que a Bíblia diz? Nos últimos dias, muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Aleluia. Glória a Eu Deus. vou deixar isso aqui só no entendimento de vocês. Não vou me aprofundar. Glórias a Deus. Se Jesus, o Filho de Deus, se eu estiver errado aqui no que eu estou falando, o ministério de Deus na minha vida acaba aqui. Não vai mais adiante. Se eu estiver errando ou mentindo aqui o que eu estou falando, Deus é testemunha. O fogo de Deus está aqui no altar. Se Deus, Jesus e o Espírito Santo quisessem mudar a ordem eclesiástica, já teria mudado há muito tempo. Através de Jesus e a mãe de Jesus. Tome muito cuidado com a mentira que está rolando por aí. Não vou me aprofundar aqui. Jesus levantou 12 discípulos, mas não levantou a mãe dele nada. Jesus levantou mais 70 discípulos, mas também não levantou a mãe dele. Jesus levantou mais 512 discípulos, e a mãe dele continuou ali. Como uma serva do Deus Altíssimo. Quem exaltou Maria foi a igreja idólatra e colocou Maria no lugar de Jesus. Agora estão corrigindo. Pode reparar. Agora estão. Não, Maria não é a mediadora. Maria não é a salvadora. Mediadora é Jesus. É Jesus, 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 Jesus. Por que estão fazendo isso? Por que só agora estão fazendo isso? E a quantidade de pessoas que foram para o inferno por causa dessa mentira? Porque acreditou que Jesus não era o caminho, mas Maria era o caminho. Não estou falando mal da mãe de Cristo. Entendam isso. Eu estou ensinando a vocês a verdade como a verdade é. Maria foi uma mulher muito especial que trouxe o Salvador ao mundo. Mas nem por isso ela não quis o reconhecimento como nada com Jesus. Ela continuou vendo ele como filho e servindo a ele como filho de Deus. Glória a Deus. É isso que eu quero falar. Aí agora a igreja idólatra está corrigindo isso. Por quê, irmão? Está disso aqui, ó. Rede social é muito social. Ninguém mais consegue se esconder, irmão. Até se tiver alguém com amante, acaba sendo pego por causa disso aqui, ó. O que tem aí de infrator sendo descoberto. Eu fui pregar em determinado lugar, em todo lugar onde eu prego, quem está inscrito no meu canal no YouTube sabe que eu passei em algum lugar diferente. Eu não escondo nada de ninguém e avisei o pastor presidente. Eu falei com ele, ó, eu não prego só nas nossas igrejas, eu prego fora. Eu só saio por agenda, vou pregar fora. Eu mando por aí de qualquer maneira, minha produtora está lá atrás, Rafael. Glória a Deus. Então as pessoas veem que eu passo por outras igrejas.
verdade.